Agora nós vamos estudar o mapa profético. Só que a gente vai começar pelo tema do reavivamento e reforma espiritual, que é o que está acontecendo hoje em nosso meio. Primeiro a gente tem que definir o que é reavivamento e o que é reforma. São coisas distintas. Tem que ter lugar um reavivamento e reforma sob o ministério do Espírito Santo. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa o quê? Renovação das faculdades do espírito e do coração. Um ressurgimento, uma ressurreição da morte espiritual. O reavivamento é quando a gente busca o Senhor e consagra de todo o coração, renovando as faculdades da mente, ativando as faculdades superiores da mente. E a reforma significa o quê? Reorganização da vida, reorganização de ideias, mudança de pensamentos. Não é isso que o Espírito de Profecia fala? Teorias, hábitos e práticas. Porque se mudarmos aqui dentro, vamos mudar na prática. A reforma não produzirá os bons frutos da justiça, a menos que esteja ligada a um reavivamento do Espírito. Reavivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é destinada. E para fazer essa obra, tem que se unir. Existe reavivamento sem reforma? Não. Existe reforma sem reavivamento? Não. Então tem que estar unida. Isso fala na revista Review, de 1902. Gente, reforma sem reavivamento conduz a obras mortas. Se você só procurar fazer reforma e não mudar o interior, você pode comer 100% vegetariano, você pode usar saia longa, você pode morar no campo, você pode fazer reforma de música, mas se o teu interior não tiver mudado, a sua mente transformada, o seu espírito ressuscitado, essa reforma não vale nada. Não vale nada. E o reavivamento sem reforma conduz a uma fé morta. Porque se você está reavivado, o que vai acontecer? Você vai mudar por fora. Primeiro você tem que mudar por dentro. As reformas exteriores serão automáticas. E quais são as reformas que Deus está chamando o seu povo a fazer? Todas essas áreas. Não só no vestuário, mas a reforma geral de vida. O chamado para a vida no campo. A reforma no entretenimento. Vocês sabiam disso? Até a recreação tem que ser a que Deus mostra. A reforma na guarda do sábado. Não estamos guardando o sábado conforme Deus tem orientado em sua palavra. Outro ponto de reforma. A reforma na música. A música que tem entrado hoje em nossas igrejas são as músicas que têm expulsado os anjos do Senhor de dentro do templo. A coisa complicada. É porque não vai dar tempo. A gente poderia fazer um estudo só sobre música, mas o tempo é curto. Não vai dar. Fica para o próximo congresso. Quais outros pontos da reforma? Alimentar, reforma de saúde em geral. O que mais? Mais algum ponto de reforma? Sim. Ou seja, quando a mente for renovada, todas as reformas vão ser consequência. E você não faz reforma para obter o agrado de Deus. É o contrário. Você se consagra a Deus e automaticamente você reforma porque ama a Deus. Você faz a reforma porque quer fazer o melhor para Deus. Por isso que lá em Tiago 4, 7 a 10 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. Mas resistir a quem? Ao diabo. E ele vai fazer o quê, gente? Fugirá de vós. Então tem que resistir para que ele fuja. Mas a gente vai ao encontro dele. A gente tem que resistir. Chegai-vos para Deus e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Então nós estamos vivendo um momento solene em que Deus pede uma conversão genuína. Deus pede de nós consagração, santificação, um preparo para receber a chuva serôdia. Ou a gente pensa que da maneira como nós estamos vivendo hoje, brincando de cristianismo, nós vamos receber o poder da chuva serôdia. Quem aqui não quer receber o poder da chuva serôdia? Todos querem. Quem aqui não quer ser selado? Isso que a gente vai estudar hoje é o preparo para receber, para ficar firme na sacudidura, receber o poder da chuva serôdia, dar o último clamor, né, o alto clamor, o último chamado e ser selado. Sem reavivamento e reforma, ninguém passará as demais etapas.
O momento é hoje da gente mudar. E se nós não mudarmos hoje, nós não vamos avançar para as demais etapas que Deus requer de nós. E olha que interessante, mas a reforma deve começar sua obra purificadora entre os ministros. Começa de cima, porque se há corrupção em cima, todo o corpo está corrompido. Mas se há pureza vindo do alto, todos são santificados, porque é passado essa mensagem. Então olha como é importante que comece a obra pelos ministros. Deus quer que cada um de nós seja o quê? Perfeito nele, a fim de representarmos perante o mundo a perfeição do seu caráter. Quer que estejamos o quê, gente? Leia ali. Isentos de pecado, para não desapontarmos o céu, nem entristecermos o divino Redentor. Isentos de pecado. Vença hoje. Negue-se por hoje. Vigie e ore por hoje. E em Deus obtenha vitória por hoje. Então não vamos adiar essa obra. É um dia de cada vez e sempre para cima e para o alto, né? Sempre para frente e para o alto. Tem que esperar até amanhã. Não, essa questão de adiar pode custar a nossa vida, né? O momento é hoje. O reavivamento e a reforma não ocorrerão de forma universal. Vocês pensam que vai ocorrer na Igreja Adventista Mundial? Vocês acham isso? Não ocorrerão na igreja como um todo, mas em pontos isolados, um ponto aqui, um ponto ali, em pequenos grupos de pessoas. Vamos ver esse texto que fala isso? Está em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 122. Temos a esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca há de vir. E tem gente esperando o reavivamento da igreja para poder começar. Não espera a igreja não, gente. Começa. Já. Estamos o quê? Atrasados. Ser religioso não é ser reavivado. Cuidado. Tem gente que acha que ser religioso já é reavivamento. Um reavivamento da verdadeira piedade entre nós. Eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo, esse reavivamento, né? Deve ser o quê? A nossa primeira ocupação. E quantas ocupações estamos tendo na vida hoje e não priorizando o reavivamento e a reforma em nossas vidas? E adiando. É perigoso demais adiar aquilo que Deus pede. E muito tremendo esse texto de Romanos 12, 2. Não sedes conformado com este mundo. Nós estamos acomodados com esse mundo. Mas sede transformados pela renovação de quê? Do vosso entendimento, da mente. Por quê? Renovando a mente. Nós vamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só renovando a mente que a gente vai conseguir. Antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primitiva piedade, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus, né? Então, vai haver um reavivamento maior do que o reavivamento no tempo apostólico. Vocês não estão vendo que isso já está acontecendo em nosso meio? Isso já está acontecendo. Está se cumprindo diante dos nossos olhos. Profecias estão se cumprindo a cada dia. Né? Agora, interessante. Satanás tentará destruir a verdadeira reforma. Ele vai falar, isso é fanatismo. Esse povo é entusiasmado demais. Cuidado. Eles são perfeccionistas. Extremistas. Cuidado com eles, eles vão destruir a igreja. São fanáticos. Ele vai tentar destruir a verdadeira reforma. Semeará o quê? A discórdia, que é o que está acontecendo na nossa igreja hoje. A igreja está rachada, gente. A igreja está dividida. Dividida. Muito triste. É muito triste isso. Doente. Não morna. Apenas morta. Está na hora de levantar, povo. Isso. Enfrentar o iceberg, né? Então, o falso reavivamento e uma falsa chuva serôdia será plantado dentro da igreja. Olha só, gente. Mensagens Escolhidas, volume 1. Alguns incitam reuniões de reavivamento, trazendo assim muitos conversos para a igreja.
Passada, porém, a emoção, onde estão os convertidos? Não se vê arrependimento e confissões de pecado. O verdadeiro reavivamento traz confissão, pedido de perdão e abandono do pecado. Esses falsos reavivamentos jovens, essas animações em que há excitação emocional, isso não é avivamento. Isso é uma alegria que só Satanás sabe fazer. Mas não é de Deus, não é o Espírito Santo de Deus que faz. Hoje a gente vê o culto celebracionista, né, com muito louvor, muito cântico, muita emoção. Mas essa religião piegas, sentimental, que pouco faz do pecado, só prega o amor, o amor e o amor, e não leva o pecador ao arrependimento, ela vai levar a igreja a se perder. O que é piegas? Piegas é sentimental, muito sentimental. Esse texto eu vou mostrar amanhã, tá, gente? Só adiantei. Agora olha só. Olha que texto forte. Anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Que coisa! Satanás vai se personificar em seres humanos dentro da igreja para combater a obra de reavivamento e reforma. Isso é sério. Por isso, gente, não é tempo de celebrar. Não estamos no tempo de ter um culto celebracionista. Estamos no tempo de quê? De jejuar, de clamar, de se humilhar, de orar, né? Emocionalismo não é reavivamento. Olha que interessante esse texto de Joel. Tocai a trombeta em Sião, nós já vimos que Sião é na igreja. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos. Quem são os anciãos? Os líderes, os pastores, os líderes, os professores, todos nós que temos missão de levar a verdade avante. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo ao Senhor. Estão hoje a nossa liderança chorando pelos pecados de Israel? Não, estão estimulando Israel a pecar mais. Nós, gente, lá em Ezequiel 9, quando fala do selamento, fala que aqueles que serão selados são aqueles que estão chorando, gemendo por causa das abominações que se cometem no meio de Israel. A gente não tem que exultar quando o pastor adultera, não, gente, isso é triste. Tem que orar, clamar ao Senhor para que converta ele a nós mesmos. Às vezes a gente fica, o pastor adulterou, o outro roubou, o outro fez isso. Que isso? Que tristeza! Vamos orar por eles, são os líderes que Deus colocou. Vamos orar, vamos clamar. Então a gente tem que estar clamando pela igreja como um todo, né? Orando ao Senhor para que haja conversão. Ali, poupa o teu povo, ó Senhor. Por que falta o Espírito e o poder de Deus nos avivamentos do nosso tempo? Uma concepção errônea do caráter, perpetuidade e vigência da lei divina tem ocasionado erros quanto à conversão e santificação, resultando em baixar na igreja a norma da piedade. Hoje as normas estão sendo baixadas, enquanto que o patamar de Deus é o quê? É elevado, gente. A norma de Deus é elevada. Nós vamos estudar amanhã sobre a sacudidura. A peneira é fina, o funil está cada vez mais fino. Deus exige de nós o melhor. A gente não é pregação do medo, não, gente. É a realidade, é a tônica da Bíblia. É o que está escrito. Vamos lá. Ninguém se engane com a crença de que pode tornar-se santo enquanto voluntariamente transgride um dos mandamentos de Deus. Um pecado cometido deliberadamente faz silenciar a voz testemunhadora do Espírito e separa a pessoa de Deus. Um pecado acariciado. Um. A gente pode perder o céu por causa de um pecado acariciado. Então, quais são as características da verdadeira reforma e reavivamento? Espírito de oração e intercessão. Nós temos que amar as pessoas, orar por elas. A palavra do Senhor diz que a gente tem que ter compaixão pelo próximo. Amar o próximo, amar aquele que está em erro. Amar a nós mesmos que estamos em erro e clamamos a misericórdia do Senhor. Espírito de sincera conversão, arrependimento e exame de coração. Esse é o espírito da verdadeira reavivamento e reforma. E espírito de abnegado e
generalizado o trabalho missionário. Aí você fala, mas eu não sei dar estudo bíblico. Mas, gente, trabalho missionário não é só estudo bíblico, não. Vocês podem fazer vários tipos de trabalho, até distribuir um folheto, cantar um hino. Como? Testemunho com a vida. Então tem muitas maneiras de trabalhar para Deus, né? Tem muitas maneiras. Oi? Sim, também é um trabalho voluntário, né? Espírito de louvor, ação de graça e estudo da palavra. Gente, os leitores superficiais da Bíblia e do Espírito de profecia não vão ficar de pé na sacudidura. Não vão. Temos que estudar, temos que buscar cada dia, devorar, memorizar a palavra do Senhor. É chegado o tempo para se realizar uma reforma completa. Quando essa reforma começar, o espírito de oração atuará em cada crente e banirá o espírito de discórdia e luta que está havendo hoje, né? Não haverá confusão, pois todos estarão em harmonia com o Espírito. Vocês já ouviram falar que os 144 mil formarão um quadrado perfeito? O que isso significa? Pensam igual, falam igual, ensinam igual, têm a mesma doutrina. A igreja hoje a gente vai ver amanhã que ela está dividida em vários ventos de doutrina que tem varrido a igreja nos últimos tempos. Mas tem que pensar igual, tem que ser unânime na verdade, porque há uma só verdade, né? Lembra que a gente viu de manhã as 3 principais questões do grande conflito que teve no céu? Qual foi a primeira questão que Lúcifer levantou lá no céu? O Pai não é justo. Primeiro ele disse o Pai não é justo porque Miguel pode ir nos concílios conversar e eu não posso, né? Ele falou o Pai não é justo. A segunda questão que Lúcifer levantou lá no céu, a sua lei não é justa, é impossível de ser guardada, né? E a terceira questão que ele levantou lá no céu, Miguel não é Deus. E hoje, essas mesmas questões têm sido levantadas aqui na Terra, porque o alvo do ataque de Satanás é aonde? O grande conflito que veio para a Terra é aonde? Na mente humana. E hoje Satanás fala, o Pai não é justo. A lei de Deus é impossível de ser guardada. Não se pode parar de pecar. Vocês não têm ouvido isso? É impossível perfeição de caráter. E sabe o que Satanás diz? Cristo não é Deus. Vocês já ouviram muito isso. Vento de doutrina, tá, gente? Cristo não é Deus? Claro que ele é Deus. Hoje, o homem tenta entender Deus. Quando ele não consegue entender a divindade, ele deixa de crer. E aí ele começa a criar um monte de modelos e vários tipos de ideias de ventos de doutrina que tem varrido a nossa igreja hoje. Sim, também é sobre isso. A questão da divindade está sendo atacada abertamente na nossa igreja hoje. E tem levado sinceros para o fundo do poço. E está levando para a morte eterna, tá, gente? Tomam muito cuidado. Vamos lá. A questão, então, é... Lúcifer levantou argumentos contra Deus e sua justiça, sua lei e sobre a natureza de Cristo. A natureza de Cristo também foi atacada, né? Existem extremos em relação à natureza de Cristo, a gente vai ver. Tem aqueles que creem que Cristo não é Deus e tem aqueles que creem que Cristo não é 100% homem e que não poderia ter vindo com a natureza caída como nós e que veio com a natureza de Adão antes da queda. São os dois extremos do diabo. O equilíbrio de Deus é Cristo é Deus 100%, Cristo é homem 100%. Então, o homem foi criado para a glória de Deus. O Julimar falou. O que é glória? Caráter. O homem foi criado para revelar o caráter de Deus, para refletir o seu caráter. Quando fala que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, não é física apenas, mas o quê? No caráter de Deus. Foi criado para revelar o caráter de Deus. Mas com o pecado isso foi deturpado. Mas qual é a proposta de Deus? Através da conversão à justiça pela fé. De novo, a imagem de Deus, o caráter de Deus ser novamente revelado em seu povo. Que tremendo, né? Que dom que Deus quer nos dar. De novo, fazer a sua imagem em nós. Gente, olha que texto. Tem várias citações. Eu botei ali várias juntas, pois são tremendas demais. Somente aqueles que pela fé em Cristo obedecem a todos os mandamentos de Deus alcançarão a condição de ausência de pecado em que Adão viveu antes de sua transgressão.
Mas isso quando? Antes do fechamento da porta da graça ou no dia da vinda de Cristo? Antes. Todo aquele que se rende plenamente a Deus recebe o privilégio de viver sem pecado. Parece uma coisa utópica, né? Sem pecado. Como isso? Poder de Deus aliado ao esforço humano. Sozinho ninguém consegue. E Deus não pode fazer aquilo que você não quer que ele faça em você. Sem o nosso consentimento. Exatamente, sem o nosso consentimento. Cristo morreu para tornar possível que você o quê, gente? Cesse de pecar. Ser redimido significa cessar do pecado. Aqueles que vivem na terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário, deve estar à vista de um Deus santo sem um mediador. Suas vestes devem ser imaculadas. Seu caráter deve ser purificado do pecado pelo sangue da aspersão. Pela graça de Deus e seu próprio esforço diligente, eles devem ser vencedores na batalha contra o mal. Amém. Amém. Gente, olha que coisa. Textos em artigos em inglês não foram traduzidos para o português. Por quê? Estranho. Está só em inglês. O que Deus requer de nós? Cristo morreu para tornar possível que você deixe de pecar. E o pecado é o quê? Transgressão da lei de Deus. E qual é a lei de Deus? Os 10 mandamentos. Gente, a Bíblia fala que o que é evangelho? Vamos lá, definir o que é evangelho rapidamente. Boas novas. O que é boas novas? Boas notícias. Boas notícias de quê? Que Deus veio nos salvar de quê? Dos pecados e não nos pecados. E o que é o pecado? Transgressão da lei de Deus. E qual é a lei? 10 mandamentos. Então vamos parafrasear. O evangelho é o poder que Deus te dá para guardar os mandamentos de Deus. E vencer o pecado. Amém. E viver uma vida santa diante de um Deus justo. Aqueles que professam ser cristãos, isto é, semelhantes a Cristo, e que ainda vivem uma vida de pecado, desonram a verdade de Deus. Muitos dessa classe pisam na lei de Deus e ensinam a outros que seus preceitos não são vinculativos. E ainda assim eles assumem e levam o nome de Jesus aos lábios e falam que vão ser salvos por sua graça. Tal ensino tende a enfraquecer a moral da igreja. Gente, o que é ser cristão? Pequenos cristos, né? Cristãos são cristos, pequenos cristos, ou seja, revelar o caráter de Cristo. Então é muita responsabilidade a gente levar um rótulo de cristão e não ter vida de cristão. Então tomar o nome de Deus em vão, que é um dos mandamentos do Senhor, é ter o rótulo de cristão, a capa de cristão, estar dentro da igreja, frequentando a igreja e não ter atos de cristão, não representar a Cristo. Então isso é muito sério, né, gente? E Jesus, gente, tomou sobre si a nossa natureza e demonstrou como é possível viver uma vida santa pelo poder de Deus. Que amor, que condescendência incrível! O Rei da Glória escolheu se humilhar e tomar a nossa natureza caída. Gente, não confunda natureza com caráter. Como era a natureza de Cristo? Caída. Jesus veio com a natureza de Adão depois da queda para mostrar que nós, com a mesma natureza pecaminosa, podemos vencer assim como ele venceu. Não confunda com caráter. Jesus nunca pecou. Ele tinha um caráter perfeito. Então ele veio mostrar, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo, que assim como ele venceu, nós também podemos vencer. Essa é a tônica da salvação, do plano da redenção. A natureza caída todos nós temos. Só que nós temos, mesmo em natureza caída, subjugar as faculdades inferiores às superiores da mente. A natureza caída nós herdamos de Adão. Mas Jesus veio também com a natureza de Adão, pós-queda, né? A irmã White fala, depois de 4.000 anos de pecado, ele veio à Terra com essa natureza. Mas para mostrar que mesmo com a natureza caída, natureza não significa pecado. Nós não herdamos pecado. A doutrina do pecado original é católica romana. E tem sido ensinado dentro da nossa igreja hoje. Que nós nascemos pecador, vamos morrer pecador, porque o pecado está inerente a nós. Interpretando de forma errada aquele texto de Salmo, quando fala assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Não, não é isso que o texto quer dizer. Que eu nasci pecador, vou morrer pecador. Não.
O texto quer dizer, em natureza pecaminosa eu fui gerado. Então eu tenho tendência a pecar. Nós vamos amanhã estudar sobre tendências herdadas e cultivadas. Fraquezas, mas não pecado. Pecado é escolha, gente. Então ele colocou os seus pés no lugar de Adão. Então Cristo venceu. E assim podemos entender que realmente é possível viver uma vida de vitória sobre o pecado nesta terra. Olha o que fala a revista Review de 1874. O grande trabalho da redenção só poderia ser efetuado através do Redentor. Ele tomando o lugar do Adão caído. Onde está aqui escrito que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda? Vocês não vão achar isso em canto algum. E essa hoje é a doutrina que é ensinada na nossa igreja hoje. Que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. Pré-lapsariana. E Jesus veio com a natureza pós-lapsariana. Vamos ver uma coisa, só para analisar. Uma das características da natureza de Adão antes da queda é ela ser imortal. Para que ela possa ser mortal, ela tem que pecar. E peraí, gente. Jesus morreu e não pecou. Tá? Então dá para entender. Jesus tinha a natureza de Adão pós-queda e não pré-queda. São mais de 400 textos do Espírito de Profecia. Depois eu posso passar para vocês, mostrando que Jesus veio com a natureza caída de Adão. E ele é o nosso modelo. Cristo fez todas as provisões para a santificação de sua igreja. Ele fez abundantemente provisões para que toda alma tivesse tanta graça e força que ele será mais do que um vencedor na guerra contra o pecado. Ele veio a este mundo e viveu uma vida sem pecado para que em seu poder, vocês estão vendo como é o caminho da vitória, seu povo também pudesse viver uma vida sem pecado. Ele os deseja praticando os princípios da verdade para mostrar ao mundo que a graça de Deus tem poder para santificar o coração. Gente, existem 2 evangelhos hoje dentro da nossa igreja. Mas a verdade são quantas? Uma. 2 evangelhos e uma verdade. O verdadeiro evangelho ensina o seguinte, que Jesus veio com a natureza de Adão depois da queda. E que, por assim, dessa forma, como ele veio, ele ensinou que é possível viver uma vida vitoriosa aqui na terra. Então ele ensina, o verdadeiro evangelho, que é possível vitória sobre o pecado hoje. O verdadeiro evangelho ensina que pecado não é herdado. Nós temos uma natureza pecaminosa, mas o pecado não é herdado. Pecado é uma escolha. Tá? Então esse é o verdadeiro. E o falso? O falso evangelho ensina que nós somos pecadores por natureza. Só de ter essa natureza a gente já peca. Por isso eles dizem que Jesus veio com a natureza de Adão antes da queda. Porque se ele tivesse vindo com a natureza de Adão depois da queda, ele já seria um pecador. Eita! Então o falso evangelho, ele fala que nós vamos pecar até Jesus voltar. E que quando Jesus estiver voltando em glória e majestade, ele vai transformar num abrir e piscar de olhos o nosso caráter. É isso, gente? Então esse evangelho falso ensina uma santificação parcial, uma perfeição parcial, porque a gente vai pecar até Jesus voltar. Isso é falácia de Satanás, vocês vão ver. Deus vai ter um povo nessa terra que vai mostrar que é possível guardar a sua lei. Amém. Amém. Gente? Louvado seja Deus. Deus vai ter um povo aqui nessa terra que mesmo com a natureza caída, vai mostrar que é possível viver em plena harmonia com a vontade de Deus. Com toda a vontade revelada de Deus, né? Em obediência total a Deus. Se não fosse assim, Enoque não podia ter subido ao céu. Sim, é verdade, Enoque andou com Deus. Tudo é possível quando submetemos a nossa vontade a Deus. Gente, quando a gente entrega o nosso coração, os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa mente, né? A nossa vida, as nossas tendências, tudo quando a gente entrega a Deus, Ele faz de nós novas criaturas. Há um poder em Deus em transformar. Ele constrói o nosso templo. Quando a gente permite ser construído. Quando a gente dá os tijolos para Deus construir o nosso templo. Mas a gente precisa fazer uma entrega total, de submissão total a Deus. E Deus quer uma igreja sem mancha. Tratem sinceramente com o próprio coração. Lembre-se de que Jesus apresentará ao seu Pai uma igreja sem mácula. O que é sem mácula, gente? Sem pecado. Sem pecado.
nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. O que é irrepreensível? Não se repreende. Vocês estão esperando que é a igreja que vai ser assim? O quadrado, a organização, a estrutura? Não. O que é a igreja, gente? Povo. Nós, o povo de Deus. Todos aqueles que quiserem fazer a vontade de Deus. Né? O povo. Deus não aceitará coisa alguma a não ser a pureza e a santidade. Uma mancha, uma ruga, um defeito de caráter e excluí-losão para sempre do céu com todas as suas glórias e riquezas. Uma mancha, um defeito. Então, do mesmo modo como Deus tem o poder de recriar todas as coisas, assim Ele pode nos recriar também, fazer de nós novas criaturas. E quem é que faz essa obra em nosso coração? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que transforma as nossas mentes. É Ele que reaviva. Ele que nos ressuscita da morte espiritual. Ele que tira do marasmo que a gente estava vivendo na igreja. Ele que tira a gente desse falso cristianismo que a gente vive hoje na igreja. De entrar, assistir, sentar, fazer reunião social, comer e voltar para casa da mesma forma em que a gente entrou na igreja. A gente tem que parar de brincar de cristianismo. Isso não é cristianismo. Isso é clube. Quer fazer um clube? Vai para um clube. Não precisa fazer na igreja. Deus quer um povo reavivado, transformado. É esse o povo que está dentro da igreja hoje que vai dar o alto clamor? Vocês acham? Não. E se a gente continuar do jeito que a gente está, nós vamos perecer. Nós vamos ver amanhã que a porta da graça se fecha primeiro para a igreja adventista do sétimo dia. A gente está esperando a porta da graça se fechar lá na frente. Está fechando agora, gente, com as decisões que nós estamos tomando. Então, Ele promete imprimir a sua lei em nossos corações. Reforma não trará o bom fruto da justiça, a menos que ela esteja conectada com o revivamento do Espírito. Revivamento e reforma devem fazer a obra que lhes é designada. E para fazer a obra, tem que se unir. Então, vocês entenderam, né? Revivamento e reforma. Existe revivamento sem reforma? Eu posso estar consagrada, santificada, se eu me visto errado, se eu como errado, se eu não estou fazendo nada que Deus pede. E aí adianta eu botar uma saia desse tamanho e falar mal do meu irmão e não amar o meu irmão. Vocês estão vendo que tem que ter a união dos dois. Vocês estão vendo? Então, os dois têm que se unir. Olha esse texto, gente. Vi que todo o céu está interessado em nossa salvação. Seremos nós indiferentes? Seremos descuidosos, como se fosse coisa de pouca importância o sermos salvos ou perdidos? Menosprezaremos o sacrifício feito por nós? A nossa vida vale o sangue do nosso Deus que largou o universo para morrer por nós. Alguns assim têm feito, têm brincado com a misericórdia que lhes é oferecida e o desagrado de Deus está sobre eles. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Retirar-se-á, caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Depois de ter sido feito tudo quanto Deus podia fazer para salvar os homens, caso eles mostrem por sua vida que menosprezam a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será o quinhão deles e elevado o preço a ser pago. Será uma terrível morte, pois terão de sofrer a angústia sentida por Cristo na cruz, a fim de adquirir para eles a redenção que recusaram. Gente, quando Jesus morre na cruz, as trevas caíram sobre a terra, né? E o que Jesus fala? Meu Deus, por que me desamparaste? Por que Jesus se sentiu desamparado, longe da presença do Pai? Porque sobre ele recaiu o quê? Os pecados de toda a raça humana. E ele não conseguia ver. A irmã White fala que o Pai estava aos pés da cruz. Ele não conseguia contemplar, porque o pecado recaía sobre ele. Então, quem sofrer a morte eterna vai sentir essa sensação de morte que Jesus teve, da separação eterna do Pai. E compreenderão aí o que perderam, a vida eterna e a herança imortal. O grande sacrifício feito para salvar vidas humanas mostra-nos o valor delas. Uma vez perdida a preciosa vida, será perdida para sempre. Aqui fala de um anjo com balança na mão, medindo os interesses do povo de Deus, medindo os jovens, num prato pensamentos bons e no outro práticas erradas,
Olha lá, acerca de vestuário, vaidade, orgulho, leitura de romances e por aí vai. Aí o anjo está com a balança. Aí disse o anjo, podem esses entrar no céu? Não, nunca. Diga-lhes que a esperança que agora possui é vã, e a menos que se arrependam depressa, obtenham a salvação, hão de perecer. Então, há necessidade de um sacrifício pessoal. Tem a nossa parte a desempenhar. Nós não podemos ser salvos por força própria, mas o que a gente faz? Qual é o nosso empenho? Buscar, clamar, orar e mudar. Não atrasar. Quando a gente fala assim, gente, a reforma de saúde deve ser progressiva. Gente, não é um ano para largar a carne, mas um ano para largar o frango, um ano para largar o peixe, um ano para largar o ovo. Peraí, gente. Isso é brincar com Deus. O que é a reforma de saúde progressiva? Aprendeu o que é? Aprendeu a substituir? Muda já. Isso é reforma progressiva. Aprendeu, mudou. Eu vou mudar, mas eu gosto tanto de comer. Quem está falando? Apetites. Apetites. Mas eu gosto tanto daquele ovinho, mas eu gosto tanto daquele queijinho. Apetites e paixões. Faculdades inferiores da mente, regendo a mente do homem. Vi que muitos mal sabem ainda o que seja abnegação ou sacrifício, ou que seja sofrer por amor da verdade. Mas ninguém entrará no céu sem fazer algum sacrifício. Os que estiverem dispostos a fazer qualquer sacrifício pela vida eterna, tê-la-ão. Vale a pena que soframos por ela, crucifiquemos o próprio eu e sacrifiquemos todo o ídolo. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Quando eu falei da reforma de saúde, gente, a gente vai ver lá, eu acho que é pela quarta-feira, que a reforma de saúde é o braço direito da terceira mensagem angélica. Quem não fizer reforma de saúde não vai dar o sonido da terceira mensagem angélica. Não vai enfrentar a besta e assim. Não, vai cair. Vai cair. Por isso que a gente precisa aprender hoje, né? Olha, esses textos também são muito fortes. Nós podemos e devemos atingir a perfeição nesta vida. Se Cristo conseguiu viver uma vida sem pecado, encontrando-se nas mesmas circunstâncias que nós, que mesmas circunstâncias que nós, natureza caída, então nós também conseguiremos e acabaremos por atingir um patamar em que não pecaremos. Cristo venceu todas as tentações como homem. Todos nós poderemos conseguir tal como ele conseguiu. Amém? Irmão, o Senhor levantou uma coisa muito importante. Vamos ler os testemunhos de 1 a 9. Vamos devorar. Olha, eu fiz as contas essa semana, porque eu estou relendo. Eu já tinha lido alguns, mas não todos. Aí eu comecei de novo do 1. Eles têm mais ou menos 4.700 páginas, de 1 a 9. Se nós lermos 13 páginas por dia, nós leremos todos de 1 a 9 em um ano. Então vamos começar assim que chegar em casa? Vamos lá. Olha, Deus não aceitará nada menos do que uma entrega incondicional. Cristãos indiferentes e corruptos não poderão entrar no céu. Deus pede que cheguemos a um patamar elevado, gente. Olha só, olha esse texto. Ouvimos muitos que professam a religião de Cristo falarem frequentemente assim: nós devemos todos baixar o nível. Não existe tal coisa de como cristão baixar o nível. Abraçar a verdade de Deus e a religião bíblica não é descer, mas atingir um nível elevado, um patamar superior onde podemos comungar com Deus. Não há tal coisa como baixar o nível. Estamos buscando firmar nossos pés sobre a exaltada plataforma da verdade eterna. Estamos buscando tornar-nos mais semelhantes aos anjos celestiais, mais puros de coração, mais impolutos, inocentes e imaculados. Gente, onde é o patamar de Deus? 100%. Tá bom? É 100%. Se você teve luz de 30% e morreu em 30%, aqueles 30% representam os 100%. É 100% em relação à luz e não em relação a pecado, tá, gente? Senão a gente pode pensar que a gente pode pecar um pouquinho e ir para o céu. Eu vou dar um exemplo para vocês. Guilherme Miller morreu guardando o domingo. Ele não recebeu a luz da guarda do sábado.
Ali ele estava em 30%, 60% da verdade, eu não sei. Mas ele morreu com aquela luz que ele teve. E ali para ele foi 100%. Se a luz do sábado chegasse plenamente, chegou, parcial, mas chegasse plenamente para ele, ele iria aceitar. É porque foi dada, mas não foi assimilada. Isso, porque não teve tempo. Ele morreu 5 anos depois do movimento do advento. Lutero morreu bebendo, fumando charuto. Mas a luz chegou até ele e está salvo. Então, assim, a gente vê que tem que ter cuidado com isso. O patamar de Deus é sempre o quê? No alto nível, elevado. Se fizerdes de Deus a vossa força, podereis, sob as circunstâncias mais desanimadoras, atingir uma altura e uma amplitude de perfeição cristã que dificilmente pensareis ser possível alcançar. Vossos conceitos podem ser tão elevados, podereis ter nobres aspirações, percepções claras da verdade e propósitos de ação que sereis elevado acima de todos os motivos sórdidos. Deus não se propõe remover toda objeção que o coração carnal possa trazer contra a sua verdade. Para os que recusam os preciosos raios de luz que haviam de iluminar as trevas, os mistérios da palavra de Deus permanecerão para sempre como tal. Para eles a verdade está oculta, caminham cegamente, ignoram a perdição que se encontram perante eles. Gente, as pessoas que querem continuar seguindo a liderança que não quer que você aprenda a verdade, vão perecer juntamente com eles. Estudem por vocês mesmos. Estudem sozinhos. Não vão por mente de teólogos, professores. Não. Tem a aplicação? Sim, se estiver em harmonia com a vontade de Deus. Se achou que importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer o que está escrito na palavra do Senhor. A Bíblia, o Espírito de profecia. Ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegardes a essa decisão, certamente deixareis de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está onde? Em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e do desejo de não se submeter à direção de Deus. Olha esse, gente. Um só defeito, que cultivado, ao invés de ser vencido, torna o homem imperfeito e lhe veda a entrada à cidade santa. Aquele que entrar no céu precisa ter um caráter sem mácula, ruga ou coisa semelhante. É claro, como o irmão falou, mais claro que isso, não tem como. Muitíssimos dos que hoje compõem nossas congregações estão mortos em ofensas e em pecado. Né? Aqui falando a respeito da justificação pela fé, se continuarem nesse estado, né, de não comprar o ouro refinado no fogo, as vestiduras brancas e o colírio, continuar na mornidão, Deus os repudiará. Estão se incapacitando para serem membros da sua família. Não há desculpas para pecar. Deus requer de seus filhos perfeição. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou uma mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter e purificar de toda contaminação o templo da alma. Agora, quando que teremos que atingir essa perfeição de caráter? Sem olhar? Antes do fechamento da porta da graça. Hoje. Não espera a porta da graça estiver as portas de fechar, não. É hoje. Vamos lá. É agora. No tempo da graça. É a ocasião em que Deus nos concedeu para a formação de um caráter puro e santo. Se este tempo não for aproveitado, se os pensamentos forem puros, se o coração não for santificado, se condescender com práticas profanas, estais certos de que a porção dele será com os profanos, os devassos e os abomináveis. É agora, no tempo da graça, que todos têm que fazer a sua escolha. Deus nos convida a alcançar a alta norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. O Salvador mostrou que por meio de sua humanidade, consumada em uma vida de constante resistência ao mal, em cooperação com a divindade, podem os seres humanos alcançar quando? Leiam ali para mim. Nesta vida, a perfeição de caráter. Esta é a certeza de que Deus nos dá, de que também nós podemos alcançar vitória completa. Quando Ele vier, não nos há de purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter e curar-nos das fraquezas do nosso gênio e disposição. Se acaso essa obra houver que ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente antes daquela ocasião.
Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda. Os que houverem conservado corpo e espírito em santidade, santificação e honra, receberão então o toque final da imortalidade. Os que são injustos, não santificados, vão se sujar mais ainda. Nenhuma obra se fará por eles de remoção do pecado e dar-lhes um caráter santo. Naquela ocasião, o refinador não se ocupará com o processo de purificação. Tudo isso deve ser feito no tempo de graça. É agora que essa obra deve ocorrer em nós. Amém. Amém. Então vocês estão vendo? E cuidado, gente. Isso é pregado em nossos púlpitos. O caráter só vai ser purificado no dia da volta de Cristo. O que vai ser transformado no dia da volta de Cristo? O corpo. A natureza pecaminosa, aí sim, carne santa. E natureza não caída. Mas o caráter é antes. Vou perguntar para vocês. Eu vou fazer um invertido. Alguém aqui acha que não é possível vencer o pecado agora? Alguém acha que é impossível parar de pecar? Levanta a mão. É impossível? Que é impossível parar... Parar de pecar. Parar de pecar. Precisa ter vergonha, né? Ninguém? Amém. O pecado é uma escolha. Gente, alguém aqui crê que não pode guardar a lei de Deus? Todos creem que pode, né? Amém. Sabe por quê? Ele levantou para fazer o contraponto. Fazer o contraponto. Então, entendi. Vamos fazer aqui como se fosse, né? Conjecturar. Então, como se você não acreditasse que é possível vencer o pecado, guardar a lei de Deus. Eu vou te mostrar quem é que disse isso. Não vos assentais na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Quem é que fala isso? Satanás. Satanás declarou. Quem é que declarou? Satanás. Que os seres humanos não podem viver sem pecar. Tá traduzido para o português? Não. Satanás afirmou que o homem era incapaz de guardar os mandamentos de Deus. A fim de provar que ele era capaz, Cristo tornou-se homem. Homem como quem? Como nós. Tocado por nossos sentimentos. E viveu uma vida de perfeita obediência através do poder divino. Mas quem foi que afirmou que não pode o homem guardar a lei? Satanás. Agora, você... Está preparado para o próximo texto? Satanás declarou que era impossível aos filhos de Adão guardarem a lei de Deus. Homens que estão sob o controle de Satanás repetem essa acusação contra Deus ao afirmarem que o homem não pode guardar a lei de Deus. Misericórdia. Os nossos líderes estão repetindo isso. Que não é possível vencer o pecado. Estão sob o poder de quem? Não sou eu que estou falando não, gente. Tá? Não sou eu. Está escrito. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se considera o mais indigno de todos os homens. Porque quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais a gente vê os nossos defeitos de caráter. Aquele que fala, parei de pecar hoje. Eu já vi pessoas falando assim. Hoje eu não cometi um pecado. Já pecou só nessa frase. Só nessa frase. Enquanto Cristo semeia boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja hoje. Olha o que está acontecendo na igreja hoje. Uma influência atua a favor da purificação da igreja e a outra fala a favor da corrupção do povo de Deus. Qual que você vai seguir? Aqui, quer que o povo caia, está dizendo que a outra é fanática, louca, corrupta, que vai fazer você se perder. O povo continua a manter-se sonolento em seus pecados. Continua a dizer, mas eu não faço parte da igreja verdadeira. Eu sou adventista do 7º dia, eu sou filho de Abraão. Não é? Igual o Israel literal, o Israel espiritual fala, rico sou e de nada tenho falta. Melhores hospitais, melhor doutrina, melhores escolas, tudo melhor, tudo de bom. Muitos indagam, por que vocês fazem tantas reprovações? Gente, olha esse texto. Por que os testemunhos nos acusam continuamente de apostasia,
e de ofensivos pecados. Nós amamos a verdade, só não vivemos. Estamos prosperando. É a igreja que mais cresce no mundo. Está em 236 países. Não é isso? Rico sou e de nada tenho falta. Sabe o que Deus fala? Tu és miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compre ouro provado no fogo, vestes branca para vestires e colírio para ungir os olhos. A gente vai ver amanhã a condição de Laodiceia. Terrível. Ah lá, não temos necessidade desses testemunhos de advertência e reprovação. Não é isso, gente, que está acontecendo hoje? Examinem, porém, esses queixosos o próprio coração. Comparem sua vida com os ensinos práticos da Bíblia. Humilhem o coração diante de Deus. Deixem que a graça divina lhes ilumine as trevas e as escamas cairão dos olhos. Compreenderão a verdadeira pobreza e miséria espiritual. A lei de Deus é um espelho e ela revela o caráter, né? Tá lá na review. Só que ela mostra a deformidade do nosso caráter. Mas ali fala, muitos não querem ver, não querem olhar para esse espelho. E para esses, os portais do céu estarão fechados. Porque eles têm que se tornar perfeitos diante de Deus. E vamos ver quais são as consequências do revivamento e reforma? Haja um revivamento de fé e poder da igreja primitiva. E o espírito de opressão reviverá, reacendendo as fogueiras da perseguição. Alguém aqui já foi perseguido, excluído por pregar mensagens como essa? Isso não é nada perto do que virá, gente. Isso não é nada. Ser excluído da igreja é triste. Ninguém quer ser excluído. Muitos do que ouvem a mensagem, olha só, gente, o maior número deles não darão crédito à solene advertência. Muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus, que são a prova do caráter. Os servos de Deus serão chamados de entusiastas, fanáticos. Alguns atenderão advertências. Quantos? Alguns. Mas a grande maioria as desprezará. Vamos parafrasear? A grande maioria vai se perder. O povo de Deus não suportará as provas, a menos que haja um revivamento e reforma. Então, vejam bem, amanhã a gente vai estudar sobre a sacudidura, depois a gente vai estudar sobre o selamento, chuva serôdia. Primeiro chuva serôdia, depois selamento. Quem não passar pelo revivamento e reforma, que é a chuva temporã que está caindo agora sobre o nosso povo, não vai mudar de etapa. Vocês estão entendendo? É revivamento e reforma já. O Senhor não admitirá nas mansões celestiais que Ele está preparando para os justos uma alma autossuficiente. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu, sua vontade imerge em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a Ele. Vivemos sua vida. Isso é o que significa estar o quê? Trajados com as vestes da sua justiça. Lá em Efésios fala que nós temos que renovar o espírito, revestir do novo homem, a verdadeira justiça e santidade, o aperfeiçoamento dos santos, né? Que é atingir a estatura completa de Deus. Vamos agora ao último slide, que já está quase na hora do jantar. Gente, olha só. Olha que texto. A nossa obra é o quê? Agressiva. É de Elias, né? Chamar o pecado. Gente, não é fácil, não. É uma obra o quê? Agressiva. E como fiéis obreiros de Jesus, devemos carregar a bandeira manchada de sangue até o campo do inimigo. O que é levar a bandeira manchada de sangue até o campo do inimigo? A justiça de Cristo, mas não ceder, gente. Ah, se você pregar isso, você vai perder o cargo da igreja. Que perca! Ah, vai ser riscado do livro da igreja. Que risque! Não tem ninguém que tem acesso aos livros dos céus. Só Deus tem acesso aos livros dos céus. Mas ó, se riscar, gente, vamos continuar lá dentro. Porque a gente não tem que sair, não. Vamos continuar lá, levando a mensagem, pregando a verdade. Porque os nossos irmãos estão lá. Se não puder abrir a boca, testemunha com a vida. Né? O testemunho tem que ser com a vida. Ah lá, pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Vamos entender o que são as regiões celestes, a força da maldade. No nosso meio, no meio cristão. Se consentimos em baixar as normas,
e a bandeira manchada de sangue para nos tornarmos cativos e servos de Satanás, poderemos ser libertados do conflito e do sofrimento. Mas essa paz só será conseguida sacrificando Cristo e o céu. Nunca poderemos aceitar paz em tais condições. Que haja guerra! Amém. Ou guerra até o fim da história deste mundo, em vez de uma paz conseguida em apostasia e pecado. Amém. Vocês estão vendo que a luta é grande? A gente não pode suavizar a mensagem, gente. A gente não pode. Então, a gente vê que realmente Deus requer de nós uma mudança, uma firmeza de caráter que não possa ser abalada. Deus está esperando homens fiéis, que não tenham medo de chamar o pecado pelo nome. Mas cuidado, gente, não é acusar o irmão, não. É o nosso pecado. Porque quando a gente mostrar, através da nossa vida, o caráter de Cristo, o pecado do outro vai ser revelado. Ninguém precisa acusar ninguém, não. A verdade, ela sobressai. Deus nunca trabalha apontando o erro de ninguém. Ele sempre trabalha mostrando a verdade. O erro automaticamente é desmascarado. Que Deus nos ajude a sermos firmes, inabaláveis como rocha. E a nossa rocha possa ser Cristo. E o caráter de Cristo possa ser revelado em nós. Porque, gente, o que é ter o caráter de Cristo? É ser como Cristo. Mansidão, amor, paz, benignidade, bondade, temperança, domínio próprio. Isso é ter o caráter de Cristo. Que Deus nos ajude